Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quero deixar aqui uma breve introdução ao que Jesus Cristo disse, referente a todos aqueles que buscam algum tipo de descanso, mas de certa forma o descanso que eles procuram não está na verdadeira fonte da vida. Quando eu me refiro à fonte da vida, eu me refiro ao Santo e Unigênito Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele nos deu um caminho para que venhamos a seguir esse caminho, e nesse caminho nós encontremos descanso e determinado alívio. E se nós precisamos encontrar um determinado descanso, é porque nós temos sido oprimidos e algo nos tem cansado. Provavelmente as coisas que nos cansam são aquilo que provém do dia a dia, sejam pessoas, sejam situações referente ao trabalho, sejam pessoas que muitas vezes se inclinam a fazer as suas próprias vontades, se esquecendo muitas vezes daquilo que a gente pode sentir através daquilo que elas nos dizem. Isso nos faz ficar cada vez mais cansados e castigados pelas situações da vida, porque só o simples fato de termos nossas preocupações do dia a dia referente ao trabalho, aos estudos, ainda temos que lidar com o ser humano. E isso tudo me fez aprender, e espero que você também aprenda, que quanto mais eu espero ou busco esperar nas pessoas algum motivo para eu sentir esperança, eu só me inclinei à frustração. Porque a própria palavra de Deus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não busque nas pessoas um motivo para se alegrar ou para encontrar esperança, porque a palavra de Deus ela nos diz claramente: maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Jesus ele nos ensina que nós devemos ir a Ele nos dias que nós venhamos a nos sentir cansados e oprimidos. Ele nos dá a promessa dele, que Ele nos dará descanso, nos dará alívio. Ele diz que nós podemos tomar sobre nós o jugo dele e nós venhamos a aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. E em tudo isso, através da oração, quando nós vamos ao trono da graça, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, nosso intermediário, que nosso Senhor Jesus Cristo é o intermediário entre os homens e Deus. A partir do momento que nós buscamos em oração, quando nos sentimos cansados, Ele nos promete que nós encontraremos descanso para as nossas almas. Proveniente disso, também é o fato de muitas vezes a gente se sentir frustrado, que mediante as circunstâncias da vida, nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito e não saem como nós esperamos. Mas temos que nos voltar para Deus, que nem está escrito no verso 28, no capítulo 11 de Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz: vinde a mim. Então não confie no homem, em promessas das pessoas. Por exemplo, o seu patrão: eu vou te dar o cargo que você pretende, tal dia, tal mês, se você atingir essa determinada meta.
ou seu pai, mas não dê crédito a isso, ao ponto disso te impedir de ir a Deus. Porque o nosso objetivo de vida é que, por meio das dificuldades que nós encontramos, essas dificuldades, essas adversidades, elas nos levem a Deus. É por isso que Deus coloca a adversidade no nosso caminho, porque a adversidade, ela desencoraja o nosso egoísmo e nos faz entender o quão limitados somos e o quanto precisamos de Deus para conseguirmos seguir com a nossa vida. E mesmo em meio a tantas aflições, nós conseguiremos encontrar descanso. E as pessoas, elas vão olhar para ti e vão ver como essa pessoa, ela consegue, em meio a tantos problemas, ainda sentir força para continuar. É aí que as pessoas, elas vão ver Deus em você. E não através das suas palavras, mas elas vão ver Deus em você. Que é muito mais fácil alguém a crer em Deus pelo que ela enxerga numa pessoa do que pelo fato de alguém ficar falando de Jesus, mas não existe uma partícula de verdade nessa pessoa acerca de Deus. Então não confie em pessoas, volte-se para Deus, busque a Ele, que Ele é o único que pode suprir as suas necessidades. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Entenda que Deus, ele pode fazer muito mais daquilo que você pensa ou já pensou. Não conforme você quer ou conforme você pediu, a não ser que aquilo que você tenha pedido seja de acordo com a vontade de Deus. Que a palavra de Deus, ela diz em João capítulo 15, verso 7: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejardes e vos será concedido. Então entenda que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Aquele que permanece em Jesus, o Pai, sendo Ele o agricultor, Ele poda os ramos para que nós venhamos a dar mais frutos, para que Deus, ele seja glorificado por meio daquilo que nós fazemos, ou seja, as obras. Como está escrito no capítulo 15 de João, a partir do verso 6: Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Entenda que Deus, ele tem muito prazer em te ouvir, em te abençoar. Não conforme as tuas vaidades, conforme aquilo que você quer, mas se você permanecer nele, na palavra dele, você vai pedir conforme Deus quer, porque você deixou de querer fazer sua própria vontade para entender o que Deus quer, para que o mundo te veja como um astro nesse mundo. Porque em Filipenses capítulo 2, no verso 15, está escrito: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então Deus, ele quer que você seja diferente, que as pessoas, elas olhem para você e vejam a imagem e semelhança de Deus. Para isso é necessário que você permaneça nele
e as palavras de Deus permanecem em você, Deus será glorificado através disso. E as pessoas passarão a acreditar que Deus é o Deus Todo-Poderoso, por meio das boas obras que você pode praticar. Se você está cansado e aflito, vai até Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 15, está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Entenda, todos nós precisamos de um Salvador. Não há motivo para o ser humano não querer ser salvo. O único motivo pelo qual o ser humano ele rejeita a Deus são por causa das suas vaidades, daquilo que ele pretende saciar, que é o seu ego, sua vontade de fazer o que lhe convém. Mas essa palavra são para aqueles que estão cansados e sabem que existe um Deus que está sempre disposto a estender as mãos para aqueles que estão cansados e oprimidos. Não perca tempo buscando um consolo nas pessoas, que elas não irão saber dar. É isso que eu tenho para deixar, em nome de Jesus Cristo. Amém.